Semente de girassol vale ouro para o idoso. Respire fundo e escute, porque nos próximos minutos você vai descobrir 5, 6 e 7 benefícios realmente da semente de girassol para quem passou dos 50, 60 e 70 anos. Vai aprender o passo a passo correto para preparar e consumir. E ainda vai conhecer maneiras simples de potencializar os resultados no dia a dia. Trata-se de um alimento barato e esquecido, que pode somar pontos de saúde quando entra na rotina com constância. Se você convive com rigidez ao acordar, dor nas articulações, inchaço após as refeições, pele opaca, lapsos de memória e cansaço, este conteúdo é para você. O medo de perder a autonomia e de ficar sozinho costuma nascer de pequenos descuidos repetidos. Hoje você vai receber um caminho claro e possível, desenhado para quem quer viver mais e melhor sem depender apenas de remédios. Vamos direto ao ponto com um alerta que quase ninguém faz. Dores crônicas e cansaço não surgem de repente. Eles crescem silenciosamente quando a alimentação falha em entregar nutrientes fundamentais e quando decisões simples são adiadas. A boa notícia é que escolhas certas, repetidas com disciplina, mudam o rumo dos próximos meses. É por isso que esta semente merece a sua atenção agora. A grande ideia deste vídeo é simples. A semente de girassol, usada com critério, é um hábito pequeno que rende benefícios grandes, sem promessa milagrosa. É estratégia alimentar clara, segura e prática, para pessoas que buscam saúde preventiva, energia estável e mais leveza nas articulações. O plano é direto e foi pensado para que você saia com um mapa de ação. Primeiro, você terá uma lista numerada com 7 benefícios para fixar na memória. Em seguida, verá o passo a passo para escolher, preparar e consumir sem erro, com porções que respeitam o seu estômago e a sua rotina. Por fim, eu vou mostrar atalhos fáceis para potencializar resultados em 30 dias, mantendo a vida real em foco. Antes de seguir, faça 2 coisas que fortalecem a nossa comunidade e ajudam a orientar os próximos conteúdos ao seu cotidiano. Escreva agora nos comentários de qual cidade você está falando, porque clima, feira local e hábitos regionais fazem diferença na sua mesa. E digite esta frase curta para consolidar compromisso consigo mesmo: minha saúde é prioridade. Ao escrever, você aciona um ponto de decisão que favorece a constância e aumenta a chance de resultado. Talvez você pense que uma semente tão pequena não faz diferença. Penso em anos de consultório ouvindo histórias semelhantes. Quem ajusta um detalhe hoje, constrói 2 melhorias amanhã. A semente de girassol se destaca por caber no orçamento, por combinar com refeições comuns e por entregar nutrientes que a maioria das dietas modernas negligencia. Quando o alimento certo preenche lacunas, o corpo responde com equilíbrio mais estável. Este capítulo de abertura estabelece base e motivação. Você vai perceber que não precisa mudar tudo para começar. Precisa mudar bem uma coisa e repetir. Eu vou guiar você passo a passo sem termos difíceis, para que cada escolha tenha motivo e cada hábito tenha propósito. O que vem a seguir é a explicação simples do inimigo invisível, que deixa tantas pessoas cansadas e doloridas, e que também alimenta o medo de depender dos outros no futuro. Se você deseja caminhar com mais leveza, dormir melhor e sentir a mente mais clara, permaneça aqui. No próximo capítulo, eu vou revelar o que está por trás de tanta dor silenciosa e como a alimentação, incluindo a semente de girassol, pode ajudar a virar esse jogo com serenidade e consistência diária. O inimigo invisível, inflamação silenciosa, cansaço persistente e medo de ficar sozinho depois dos 50. Você sente o corpo pesado sem motivo aparente, acorda com rigidez que demora a ceder e perde o fôlego em tarefas simples. Isso costuma ter uma raiz discreta. A inflamação de baixo grau, alimentada por escolhas apressadas e por deficiências de nutrientes, age como uma brasa escondida que nunca apaga. Ela não faz barulho, porém rouba energia,
agrava dores e acelera desgastes que somam anos na sua autonomia. Pense no organismo como uma casa que exige manutenção diária. Quando a faxina falha, poeira se acumula nos cantos, azulejos perdem brilho e a ventilação fica ruim. A inflamação silenciosa é essa poeira fina. Ela nasce de picos de açúcar depois das refeições, de excesso de óleos ruins, de noites mal dormidas, de sedentarismo logo após comer e de uma rotina pobre em fibras, antioxidantes e minerais. O resultado aparece em sinais que você reconhece: inchaço, digestão lenta, latejos nas articulações, pele opaca, sensação de mente nublada e queda de disposição ao longo do dia. A ciência descreve 3 trilhas simples que ajudam a entender o quadro. A primeira é a trilha do açúcar elevado repetidamente, que provoca oxidação e irrita vasos e tecidos. A segunda é a trilha da gordura oxidada, comum em frituras e produtos ultraprocessados, que funciona como ferrugem interna. A terceira é a trilha do estresse crônico, que desorganiza hormônios do sono e do apetite. Quando essas trilhas caminham juntas, surge a experiência de estar sempre aquém, como se o corpo andasse com o freio de mão puxado. É nesse ponto que hábitos bem escolhidos fazem diferença, porque fornecem materiais de reparo que faltam. Fibras solúveis, antioxidantes e minerais chaves modulam a resposta inflamatória, reduzem oscilações do açúcar e protegem as membranas das células. A semente de girassol entra como um tijolo pequeno e eficiente nessa obra. Ela oferece vitamina e que age como um guarda-chuva contra a oxidação, magnésio, que ajuda músculos a contrair e relaxar no ritmo certo, selênio, que apoia defesas antioxidantes, além de fibras e fitonutrientes que favorecem um ambiente interno mais equilibrado. Não é remédio, é alimento colocado a serviço do equilíbrio quando a rotina precisa de apoio. Observe o que acontece depois das refeições. Se o prato é pobre em fibras e em gorduras boas, o açúcar sobe depressa e desce rápido, deixando cansaço e fome precoce. Quando uma colher de sopa de sementes ricas em fibra e em gordura boa compõe a refeição, o fluxo muda. A liberação de açúcar é mais lenta, a saciedade dura mais e a brasa escondida perde combustível. Repetido várias vezes por semana, esse ajuste ajuda o corpo a responder com leveza maior e com menos ruído nas articulações. Outro ponto esquecido é o sal que acompanha muitos lanches prontos. Excesso de sal compromete a pressão e retém líquido, piorando desconfortos. Por isso, a versão sem sal é a escolha sensata para quem cuida do coração e deseja autonomia ao longo dos anos. O armazenamento também importa. Semente mal guardada rança, perde aroma e utilidade. Pote bem fechado, distante de luz e calor, mantém a integridade por mais tempo e evita desperdício. Há ainda um componente emocional. O medo de depender dos outros cresce quando o corpo não acompanha os planos. Cuidar da mesa de hoje é também cuidar dos encontros de amanhã. Como diz a palavra em Provérbios, o coração sereno é vida para o corpo. Serenidade nasce de clareza e de ação simples, repetida com propósito. Quando as bases ficam claras, o senso de urgência se transforma em aliado. Um ajuste pequeno bem escolhido tem poder de virar a maré. Recupera-se confiança sem extremos, com rotina realista e o alimento certo colocado no lugar certo. Os 7 benefícios numerados que quase ninguém usa do jeito certo. Benefício número 1. Coração e circulação mais protegidos. Quando uma colher de sopa de semente de girassol substitui salgadinhos ou biscoitos, a refeição recebe gorduras boas, fibras e antioxidantes que favorecem o equilíbrio das gorduras no sangue e o conforto dos vasos. Essa troca parece pequena, porém desloca óleos deteriorados e farinhas que inflamam. O corpo responde com um fluxo mais estável depois das refeições e com menos agressão silenciosa às paredes dos vasos. Imagine as artérias como caminhos de água limpa. Se a corrente fica turva por escolhas ruins, a superfície interna sofre.
Ao incluir a semente de girassol no lugar certo, você melhora o contexto sem extremos. A regularidade é o ponto. Uma colher por dia, usada com intenção, soma mais do que grandes mudanças passageiras. Pessoas que precisam cuidar da pressão e que desejam preservar a autonomia ao longo dos anos se beneficiam dessa simplicidade que cabe no orçamento e no prato de casa. Benefício número 2. Inflamação do dia a dia sob controle. A inflamação silenciosa se comporta como uma brasa escondida que consome energia e amplifica desconfortos. Fibras, vitamina e fitonutrientes presentes na semente ajudam a reduzir as faíscas que mantêm a brasa acesa. A fibra atua como vassoura suave no intestino e alimenta bactérias amigas, o que repercute favoravelmente no sistema imune. A vitamina funciona como guarda-chuva contra a oxidação que irrita tecidos. Juntos, esses elementos atuam como uma equipe de manutenção que impede o acúmulo de pequenas avarias. Com o passar das semanas, o corpo reclama menos por dentro e permite movimentos com mais conforto. Não se trata de apagar um incêndio em um dia, e sim de parar de jogar gravetos no fogo todos os dias. Quem lida com rigidez matinal, inchaço após comer e sensação de cansaço constante, percebe que uma intervenção confiável e repetível, como a colher de semente no momento certo, já remove um pedaço do problema. Benefício número 3. Açúcar no sangue mais estável. Depois de um prato pobre em fibras, o açúcar sobe rápido e cai rápido, deixando cansaço, irritação e fome precoce. Ao adicionar a semente de girassol ao iogurte natural, à fruta, ao mingau, à salada ou ao creme de legumes, a curva muda. A liberação de açúcar fica mais lenta, a saciedade se prolonga e a vontade de beliscar diminui. Pessoas que cochilam após o almoço relatam menos sonolência quando a refeição recebe fibras e gorduras boas. O mecanismo é objetivo. A presença de fibra e de gordura boa desacelera a digestão e evita as ondas intensas que cobram preço nas horas seguintes. Em vez de depender de força de vontade contra o impulso de comer doce à tarde, você redesenha o terreno e reduz o impulso na origem. O benefício aparece no humor, na clareza mental e no ritmo do dia. Para muita gente, esse ajuste simples é a diferença entre terminar a tarde produtiva ou terminar a tarde vencida pela exaustão. Benefício número 4. Músculos e ossos agradecem. O magnésio participa da contração e do relaxamento musculares e está envolvido em processos ósseos. Pequenas fontes regulares desse mineral sinalizam ao corpo que ele pode trabalhar com menos tensão. Pessoas que sentem câimbras noturnas, rigidez ao sair da cama ou desconforto em atividades simples costumam notar diferença quando o cardápio respeita essa necessidade. A semente de girassol contribui com magnésio e, somada a proteínas adequadas e a verduras, ajuda a sustentar estrutura e movimento. Para quem tem dentição sensível, triturar levemente a semente antes do uso elimina o receio de mastigar sem perder utilidade. Não é necessário inventar receitas complexas. O efeito se dá pelo encontro do alimento certo com um contexto coerente de hidratação, luz solar medida e movimentação gentil do corpo. Benefício número 5. Clareza mental e humor com suporte. Gorduras boas e antioxidantes favorecem a integridade das membranas das células cerebrais e a eficiência da comunicação entre elas. Quando o cérebro recebe combustível estável, sem picos seguidos de quedas bruscas, a neblina mental perde terreno. Pessoas que alternam inquietação com apatia costumam notar que a regularidade alimentar com fibra e gordura boa sustenta um estado de ânimo mais estável. Isso não substitui outras medidas de cuidado, porém reduz as oscilações provocadas por escolhas alimentares que roubam energia. Ao colocar a colher de semente no momento adequado do dia, você avisa ao sistema nervoso que pode operar sem sobressaltos. Menos impulsos por açúcar, menos irritação por fome atrasada, mais constância para trabalhar, caminhar e conviver.
O cérebro aprecia previsibilidade e recompensa quem constrói rotinas que entregam o que ele precisa, na hora certa e na quantidade justa. Benefício número 6. Pele com aparência mais viçosa. A pele funciona como vitrine do que acontece por dentro. Antioxidantes atuam como reparadores que evitam que pequenas agressões diárias se acumulem em manchas, textura opaca e sensação áspera. A vitamina I presente na semente oferece esse reparo discreto e constante, diminuindo a oxidação de gorduras que compõem a barreira cutânea. O efeito é cumulativo, sem promessas imediatistas. O que se observa ao longo das semanas é um brilho mais uniforme e uma pele que parece mais confortável ao toque. Quem costuma enfrentar variações de clima e de umidade sente que a constância no cuidado interno ajuda a pele a atravessar os dias com menos reclamação. Não é cosmético milagroso. É suporte nutricional coerente que conversa com a superfície por meio da circulação, da inflamação reduzida e do açúcar mais estável no sangue. Benefício número 7. Saciedade e peso sob controle. Envelhecer com autonomia pede domínio do apetite. Quando a pessoa alcança satisfação com porções moderadas, o corpo se organiza e o relógio deixa de ser comandado por picos e vales do desejo de comer. Fibras e gorduras boas da semente atuam para prolongar a sensação de estar bem alimentado. Isso reduz beliscos impulsivos e melhora decisões no período noturno, horário clássico de exageros. Um método prático é aproximar a colher de semente dos momentos em que você costuma perder o rumo. Se à tarde a vontade por doces costuma vencer, posicione a semente no lanche com fruta e iogurte natural. Se à noite o prato tende a crescer, use a semente na salada do jantar. Você não briga com a fome. Você evita que ela apareça sem convite. Ao final de algumas semanas, a roupa sinaliza com mais folga e a energia se mantém mais estável entre as refeições. Para que os 7 benefícios saiam do papel, 4 princípios pavimentam o caminho. Primeiro, respeite a porção. O objetivo é construir constância, não transformar a semente em refeição. Uma colher de sopa por dia é ponto de partida sensato e suficiente para experimentar respostas. Segundo, prefira a versão sem sal para proteger a pressão e evitar inchaço. Terceiro, cuide do armazenamento. Use pote bem fechado em local fresco e protegido da luz. Se o clima é quente, mantenha parte no refrigerador para preservar sabor e utilidade. Quarto, coloque a colher no contexto certo, ao lado de proteína, verduras e frutas de verdade, porque a soma do prato decide o destino do seu metabolismo. Aplicar esses princípios é menos complicado do que parece. Difícil é tentar mudar tudo em 24 horas. O que funciona é a alteração pequena, bem escolhida e repetida. O cérebro aprende rotas novas quando a decisão é simples e acontece no mesmo horário. Por isso, determine um momento fixo para usar a semente e elimine etapas desnecessárias. Se o frasco está visível, se a colher já está separada e se a combinação com iogurte natural ou salada está definida, a chance de falha cai e o hábito se consolida. O ganho não depende de receitas complexas ou de equipamentos. Depende de um gesto coerente encaixado no cotidiano real, em casa, com o que se tem à mão. Quem começa pode sentir insegurança. Caminhe com passos pequenos e firmes. Escolha um horário do dia para tornar a escolha automática e reduza a necessidade de força de vontade. Amanhã repita. Em poucas semanas, sinais encorajadores aparecem. Menos vontade de doces, menos inchaço, mais disposição para andar e um humor que oscila menos. Esse é o retrato de um organismo que recebe material de reparo e entende que pode confiar nas suas decisões. A sensação de descontrole que acompanha a inflamação silenciosa cede espaço para um dia a dia mais previsível. Pequenas vitórias acumuladas devolvem a confiança para cuidar do corpo com serenidade. Como ensinou um filósofo antigo, excelência é um hábito, não um ato isolado. O prato confirma esse ensino,
sempre que a constância vence a pressa. Também vale entender que a resposta do organismo segue ritmo próprio. Algumas pessoas percebem mudanças rápidas na disposição e na saciedade. Outras demoram um pouco mais para notar diferença no conforto das articulações ou no aspecto da pele. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de biologia real. O que importa é manter o processo vivo enquanto a vida acontece, sem extremos, sem culpas e sem desistir no primeiro tropeço. Se um dia escapar, volte no dia seguinte. O corpo reconhece direção quando a mensagem se repete. E a mensagem é clara. Uma colher no momento adequado, alimentos de verdade ao redor, água suficiente e passos dados após as refeições. A semente de girassol brilha como parte de um arranjo maior. Caminhadas curtas depois de comer, hidratação ao longo do dia, horários mais regulares de alimentação e um sono respeitado amplificam o alcance dos 7 benefícios. Não há segredo escondido. Há uma lógica de cuidado construída com escolhas que cabem no cotidiano e que se pagam com energia, leveza e autonomia. Um punhado de decisões simples, alinhadas e consistentes, sustenta o que mais vale para quem está na segunda metade da vida. Presença para viver o que importa, força para participar ativamente da família e serenidade para atravessar os dias com a cabeça erguida. Quando a mesa confirma o compromisso com a própria saúde, o corpo responde com gratidão silenciosa que se nota nos detalhes, e os detalhes, repetidos, constroem o resultado que ninguém tira. Passo a passo correto. Como escolher, preparar e consumir sem errar. Comece pela escolha certa. Dê preferência à semente de girassol natural, sem sal adicionado e sem temperos. Observe a lista de ingredientes. Quando aparece apenas a semente, você tem um produto limpo. Evite embalagens com óleo vegetal adicionado, aromatizantes ou realçadores de sabor. Verifique a data de validade e, se possível, confira o lote mais recente. A cor deve ser uniforme e o aroma, neutro e levemente adocicado. Qualquer cheiro rançoso indica oxidação, que compromete sabor e utilidade. O armazenamento decide metade do resultado. Ao chegar em casa, transfira a semente para um pote de vidro bem fechado, com tampa íntegra. Guarde longe de calor e luz direta. Uma prateleira interna do armário é melhor do que um nicho aberto exposto ao sol da tarde. Em regiões quentes e úmidas, separe uma porção para uso diário e mantenha o restante no refrigerador. Esse cuidado conserva o frescor e evita desperdício. Abra o pote apenas o necessário e feche imediatamente para reduzir contato com ar. A porção é o seu ponto de equilíbrio. Para iniciar, use uma colher de sopa rasa por dia. Essa medida cabe na rotina e permite observar como o corpo responde. Depois de 2 a 3 semanas, quem tolera bem pode ampliar para uma colher de sopa cheia, mantendo a atenção ao conjunto da alimentação. Mais não é melhor. O objetivo é obter constância e somar nutrientes sem exageros. Em pessoas com sensibilidade digestiva, comece com meia colher de sopa por dia durante 3 a 5 dias e, na sequência, ajuste para uma colher rasa. O preparo correto é simples e eficiente. A semente pode ser consumida crua, desde que esteja fresca e com bom aroma. Para variar o sabor e melhorar a digestibilidade, use uma tostagem leve na frigideira. Aqueça a frigideira em fogo baixo, adicione a semente, mexa de forma contínua por 2 a 3 minutos, até liberar um aroma discreto de castanha. Retire imediatamente do fogo e espalhe sobre um prato frio para interromper o aquecimento. Nunca toste demais. O escurecimento acentuado indica perda de qualidade. Quando pronta, espere esfriar completamente antes de guardar em pote fechado. Faça pequenas quantidades semanais para preservar o frescor. Quem tem dentição sensível, prótese recente ou medo de mastigar, pode triturar levemente. Coloque a quantidade da semana em um processador
e pulse poucas vezes, apenas para quebrar a semente sem transformar em farinha fina. Esse ponto facilita a mastigação, preserva a textura e ajuda na digestão. Guarde a versão triturada em pote fechado, sob refrigeração, e consuma em até 7 dias. A maneira certa de inserir no café da manhã organiza o resto do dia. Combine a colher de semente com proteína simples e fibra de verdade. Uma tigela de iogurte natural com fruta picada e aveia grossa recebe muito bem a semente por cima. Outra alternativa é um mingau de aveia preparado com água ou leite, finalizado com a semente e canela. Quem prefere salgado, pode salpicar sobre uma omelete de legumes ou sobre um pão integral de fermentação lenta com queijo branco e tomate. O ponto é posicionar a semente ao lado de alimentos que reduzem oscilações de açúcar e sustentam a saciedade até o meio da manhã. No almoço, a aplicação é direta. Use a semente como finalização crocante na salada verde, com folhas, tomate, pepino, cenoura e um fio de azeite. Em sopas e cremes de legumes, adicione a semente somente na hora de servir para preservar textura. Em pratos únicos, como arroz com feijão e legumes salteados, polvilhe por cima antes de levar à mesa. Se a refeição já tem oleaginosas ou outros ingredientes muito calóricos, mantenha a porção da semente na medida de uma colher rasa, para não ultrapassar o que seu dia pede. No jantar, priorize leveza e horários mais cedo. A semente entra bem em saladas mornas, como abobrinha salteada, folhas e queijo fresco, ou sobre um creme de abóbora. Se o costume é comer sanduíche, prefira pão integral, folhas, fonte simples de proteína e semente na finalização. Esse uso ajuda a prolongar a saciedade sem pesar e favorece um sono mais estável quando combinado com rotina noturna tranquila. No lanche, posicione a semente onde ela evita deslizes. Uma fruta com iogurte natural e a colher de semente reduz a vontade de doces que costuma aparecer no meio da tarde. Para quem passa muitas horas fora de casa, leve uma pequena porção em potinho de viagem. Ao chegar o momento do impulso, transforme a decisão em gesto automático. A presença física do potinho reduz a chance de recorrer a opções ruins por pressa. Bebidas simples elevam o conjunto. Água ao longo do dia mantém a digestão funcionando. Chá de ervas sem açúcar, tomado distante das refeições, ajuda quem deseja reduzir beliscos por ansiedade. Não é necessário inserir a semente nas bebidas. O melhor uso continua sendo sobre alimentos sólidos para trabalhar mastigação, saciedade e sinalizações digestivas que beneficiam o equilíbrio do açúcar no sangue. Erros comuns merecem uma atenção objetiva. Evite sementes salgadas de pacotinho para não prejudicar a pressão. Não toste em fogo alto nem por muito tempo. Não deixe o pote aberto sobre a bancada enquanto cozinha. Não guarde próximo ao fogão ou ao forno. Não ultrapasse a medida diária na ilusão de acelerar resultados. O corpo responde à constância sensata, não a exageros pontuais. Para facilitar a adesão, estruture uma rotina de 7 dias. No primeiro dia, posicione a colher no café da manhã. No segundo dia, repita e adicione a semente também na salada do almoço. No terceiro dia, mantenha o café da manhã e escolha entre almoço ou jantar para repetir. Do quarto ao sétimo, consolide um padrão de pelo menos uma aplicação diária, mais uma extra em dias de maior apetite. Deixe a colher medida dentro do pote. Coloque o pote visível na prateleira que você abre todas as manhãs e antecipe as combinações que mais agradam. Preparar o cenário elimina atrito e transforma a intenção em ação. Combinações inteligentes elevam os ganhos sem complexidade. Folhas verdes mais semente e azeite formam base confiável para o almoço. Frutas vermelhas com iogurte natural e semente compõem um café da manhã que satisfaz e organiza a manhã. Creme de legumes com semente na finalização cria um jantar de conforto que não pesa. Em dias mais corridos, uma banana amassada com iogurte natural e semente resolve o lanche em minutos. Quem aprecia temperos
Pode acrescentar uma pitada de canela na versão doce ou páprica defumada, na versão salgada, sempre com parcimônia. Ajustes individuais fazem diferença. Pessoas com estômago sensível toleram melhor porções menores distribuídas em 2 momentos do dia do que uma única porção maior. Quem pratica caminhada após refeição pode priorizar a semente nos horários que antecedem esses passos para prolongar energia estável. Em contextos de perda de peso, manter a porção controlada e cercar a semente de vegetais e proteína magra ajuda a reduzir calorias totais sem abrir mão de saciedade. Por fim, amarre tudo com observação atenta. Use um caderno simples para anotar por 7 dias em qual refeição a semente entrou, como estava a fome antes e como ficou a saciedade depois. Em poucas linhas diárias, você percebe padrões, celebra vitórias e corrige rota com serenidade. O corpo responde quando a mensagem chega clara, na mesma hora, com o mesmo gesto repetida com propósito. A semente de girassol cumpre bem o papel quando o cenário está preparado para ela trabalhar a seu favor. Potencializadores simples que turbinam os resultados em 30 dias. Construa o cenário para a semente trabalhar. Comece pela ordem das refeições. Posicione a colher nos horários em que você costuma perder o rumo, porque o efeito de saciedade é tão importante quanto os nutrientes. Se os deslizes acontecem à tarde, una a semente ao lanche com iogurte natural e fruta. Se o exagero mora no jantar, finalize a salada com a porção medida. Essa lógica desloca calorias vazias e estabiliza sua energia. Ajuste a combinação do prato. Uma regra prática é montar o triângulo fibra, proteína e cor. Fibra vem de folhas e legumes, proteína de ovos, peixes, frango ou leguminosas, e cor de verduras e frutas. A semente de girassol entra como vértice que prolonga a satisfação. Quando o triângulo está presente, os 7 benefícios se manifestam com menos esforço. Aumente a biodisponibilidade sem complicação. Triturar levemente a semente para quem tem mastigação limitada melhora o aproveitamento. E tostar por poucos minutos em fogo baixo ajuda a liberar aroma sem agredir o conteúdo. Sirva fria depois da tostagem para preservar qualidade. Use porções pequenas, preparadas semanalmente, porque frescor soma pontos. Faça sinergias inteligentes. Com frutas ricas em vitamina C como laranja, acerola e morango, você apoia a proteção antioxidante do conjunto. Com folhas verde escuras como rúcula e espinafre, você obtém prato de saciedade longa. Com legumes cremosos como abóbora ou batata doce em porção moderada, a textura acolhe a crocância da semente e desacelera a curva do açúcar. Ao alternar contextos, você evita monotonia e mantém adesão. Use o tempo como aliado. Estabeleça janelas estáveis de alimentação que respeitem seu sono. Um intervalo confortável entre a última refeição e a hora de deitar reduz refluxo e melhora o descanso. Quando o corpo dorme melhor, absorve escolhas do dia com mais eficiência. A semente no jantar cedo tende a silenciar a busca por doces noturnos. Movimente o corpo estrategicamente. Caminhadas leves de 10 a 15 minutos depois das principais refeições atuam como empurrão metabólico. Não é corrida nem prova de esforço. Quem tem limitações pode caminhar dentro de casa, subir e descer um pequeno lance de escadas ou praticar marcha estacionária. Somado à semente, esse passo reduz altos e baixos. Oriente o ambiente. Deixe o pote em lugar visível, a colher medida dentro dele e 2 combinações favoritas listadas na porta do armário. Anote em um calendário os dias em que cumpriu a meta, marcando com um X. Ver a sequência crescer alimenta motivação e impede recaídas. A constância nasce de ambientes que facilitam a decisão correta. Hidrate com intenção. Água entre as refeições ajuda o trânsito intestinal e diminui confusão entre sede e fome. Chás de ervas podem entrar longe das refeições para acalmar impulsos por comida. Não é necessário misturar a semente a bebidas. A mastigação sinaliza saciedade ao cérebro
e organiza a refeição. Defina marcos realistas de progresso. Em uma semana, busque perceber fome mais mansa e tardes mais produtivas. Em 2 semanas, observe roupas com folga discreta e despertar com menos rigidez. Em 4 semanas, avalie energia matinal, humor e disposição para caminhar. Registre 3 linhas diárias sobre o que funcionou e qual será o ajuste de amanhã. Assim, você mantém direção. Proteja o coração da rotina. Escolha a versão sem sal, evite empilhar muitas fontes de gordura na mesma refeição e respeite a porção. Quando o potinho termina no mesmo dia da semana, você domina o hábito. O objetivo não é perfeição, é repetição. Repetida com serenidade, a semente de girassol deixa de ser detalhe e se torna alicerce do bem. Erros que sabotam tudo e alertas de segurança para evitar problemas. Alguns tropeços comuns anulam ganhos silenciosos e precisam ser corrigidos com objetividade. O primeiro erro é transformar a semente em lanche de entretenimento. Comer punhados desmedidos enquanto assiste televisão soma calorias e reduz saciedade planejada. A regra prática é manter a porção definida em 1 colher de sopa por dia, medida antes de ir ao prato para que a decisão não dependa do impulso. O segundo erro é escolher versões salgadas e temperadas. O excesso de sal prejudica a pressão, retém líquido e cria o hábito de buscar sabores cada vez mais fortes. Prefira a versão natural, sem sal e sem aromatizantes. Outro tropeço é a tostagem agressiva. Fogo alto, panela muito quente e tempo excessivo escurecem as sementes, alteram o sabor e reduzem a qualidade do conjunto. A tostagem correta é breve, em fogo baixo, mexendo sempre e interrompendo assim que o aroma de castanha surgir. Da mesma forma, triturar até virar farinha fina guardada por semanas expõe muita área ao ar e favorece perda de frescor. Quando precisar facilitar a mastigação, pulse apenas algumas vezes, guarde em pote fechado sob refrigeração e consuma em até 7 dias. Armazenar de maneira descuidada é um erro silencioso. Pote mal vedado, luz direta e calor aceleram a oxidação. Instale um pequeno ritual ao chegar do mercado. Transfira as sementes para vidro limpo com tampa íntegra, coloque em prateleira interna longe do fogão e, em clima quente, mantenha parte da reserva no refrigerador. Abra e feche com rapidez para limitar o contato com o ar. Se notar cheiro rançoso, descarte. A integridade do alimento define a experiência no corpo. Há erros de combinação que passam despercebidos. Somar a semente a pratos já muito densos em calorias, como molhos gordurosos e sobremesas, anula o benefício da saciedade inteligente e empurra o consumo diário para além do necessário. O melhor cenário posiciona a semente ao lado de proteínas simples, folhas, legumes e frutas, onde ela atua prolongando satisfação e serenando a curva do açúcar no sangue. Evite também usar a semente como justificativa para o excesso noturno. A intenção não é compensar deslizes, e sim prevenir que eles aconteçam. Os alertas de segurança são diretos. Pessoas com alergia conhecida a sementes não devem consumir. Em casos de pressão alta, escolha sempre a versão sem sal. Quem tem sensibilidade digestiva deve começar com meia colher de sopa por alguns dias e mastigar com atenção, observando o conforto abdominal. Dentição sensível e próteses recentes pedem a semente levemente triturada para reduzir receio e melhorar a experiência. Em condições crônicas e uso de medicamentos, alinhe a rotina alimentar com o seu médico, porque o contexto clínico define ajustes finos que respeitam a sua história e os seus objetivos. Evite expectativas instantâneas e armadilhas de comparação. O corpo responde à consistência e a cenário coerente, não a exageros de curto prazo. Resultados sólidos nascem de pequenas decisões corretas repetidas com paciência. Quando os erros mais comuns são removidos e os cuidados básicos são respeitados, a semente de girassol cumpre seu papel com discrição e eficiência,
sustentando dias mais estáveis e escolhas mais assertivas. História real do consultório. A transformação de Dona Maria em 30 dias. Dona Maria, 68 anos, chegava cansada ao entardecer, com rigidez ao levantar e um hábito silencioso que sabotava o dia. Beliscava biscoitos salgados entre o café da manhã e o almoço, e à noite buscava algo doce para espantar a sensação de vazio. Não falava em dor como queixa principal. Falava de medo. Medo de depender dos filhos e de perder a própria rotina. O exame do cotidiano revelava um padrão previsível: café da manhã apressado, longos intervalos, prato do almoço pobre em fibras, janta tardia. O cenário perfeito para oscilações de açúcar e para a brasa da inflamação de baixo grau manter-se acesa. Traçamos um plano simples: uma colher de sopa rasa de semente de girassol por dia, versão sem sal, posicionada com intenção. No café da manhã, iogurte natural com banana amassada e a semente por cima. Em dias de apetite maior à tarde, fruta com iogurte natural e a mesma porção, mantendo o total diário. A semente levemente tostada no domingo, guardada em pote de vidro, e uma pequena porção triturada para facilitar a mastigação. Caminhada curta de 10 a 15 minutos após o almoço, pote visível na prateleira que ela abre todas as manhãs e a colher medida já dentro do frasco. Nada de exageros, nada de promessas irreais. Apenas constância. Na primeira semana, Dona Maria anotou que a fome no meio da manhã ficou mais mansa e que a vontade de doce à tarde cedeu em alguns dias. Dormiu um pouco mais cedo, quando o jantar aconteceu antes do horário de costume. Na segunda semana, a rigidez ao acordar diminuiu, e ela percebeu que era mais fácil iniciar a caminhada depois do almoço. Registrou menos inchaço e relatou humor mais estável no fim do dia. Na terceira semana, contou que a calça favorita voltou a vestir sem aperto e que as visitas à cozinha à noite perderam sentido. A energia se distribuiu melhor entre manhã e tarde. Na quarta semana, descreveu a mente mais clara para resolver tarefas simples e a surpresa de terminar o dia sem o cansaço pesado que a acompanhava. Nada mudou de forma espetacular de um dia para o outro. O que mudou foi o terreno. A semente entrou no lugar certo, o corpo recebeu sinal consistente e as escolhas ao redor alinharam o resultado. Dona Maria não venceu pela força de vontade isolada, venceu pela estratégia. Uma colher medida no contexto adequado, passos dados na hora certa e um ambiente preparado para lembrar a decisão correta. 30 dias depois, a autonomia parecia menos distante e a rotina mais sua. Você viu que mudanças repetidas reorganizam energia, humor e conforto. Quando o prato reduz a inflamação e sustenta a saciedade, o dia flui com atrito menor. O segredo está na constância em escolhas simples, sem extremos. Faça da semente de girassol um lembrete de que você conduz o próprio cuidado. Transforme intenção em prática. Deixe o pote à vista, separe a colher medida e escolha 2 combinações favoritas durante a semana. Ambiente preparado significa decisão rápida, impulsos menores e mais serenidade. A autonomia que parecia distante se constrói um gesto por vez. Se o conteúdo tocou você, consolide o percurso com direção clara. Nosso guia de receitas para não ficar doente traduz esta lógica em pratos objetivos para manhã, tarde e noite, com variações de estação e passos detalhados para reduzir erros e manter o foco quando a rotina aperta. Ele encurta a distância entre saber e fazer, preserva sabor e facilita a disciplina. O link está na descrição e no comentário fixado. Escolha cuidar de si com inteligência aplicada, respeito ao seu ritmo e compromisso diário notado no espelho e na disposição.